Meus irmãos, leitura bíblica em Tiago, no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 11. Meus irmãos, assim nos diz a santa e inerrante palavra do nosso Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e que Ele nos fale ao coração por meio da sua santa e bendita palavra. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora, pedindo a sua iluminação. Oremos. Santíssimo Deus, em nome de Cristo, teu Filho, nós louvamos o teu nome e bendizemos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite em adoração ao teu nome. Deus eterno, fala ao nosso coração, edifica-nos nesta noite e ajuda-nos. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Você já ouviu falar em Vanderlei Cordeiro de Lima? Já ouviu falar sobre este atleta Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos e outros inúmeros títulos, muitos títulos? Certamente Vanderlei Cordeiro de Lima não ficou famoso pelos seus títulos e por alguma conquista sua, mas ele protagonizou um momento icônico nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Ele já estava no quilômetro 35, à frente de todos os atletas, já estava a 25 segundos, o que é bem considerável, à frente do segundo lugar, mas de repente, quando ele estava tranquilamente caminhando, correndo, rumo à chegada, ele então foi interrompido e segurado ali por um ex-padre irlandês de nome Cornélio Horan, que o segurou por algum tempo ali, pelo menos uns 10 segundinhos, ele perdeu da sua corrida rumo à chegada, e ele então continuou, mesmo depois de ter passado por uma experiência tão ruim, tão negativa, e enfim, ele foi superado pelo segundo lugar, e ele foi superado pelo outro atleta do terceiro lugar, e ele então não conquistou a tão sonhada medalha de ouro, mas ficou apenas com a medalha de bronze. Você é capaz de imaginar todo o esforço, todo o labor deste atleta antes de participar destas Olimpíadas? Quanto suor, quantas lutas, quanto sofrimento, quanto esforço para chegar ali e muito próximo da conquista, de alcançar a sua medalha. Ele então se vê diante de uma situação tão triste, tão injusta, né?
nós olhamos para a situação deste homem e falamos, que injustiça, que injustiça. Meus irmãos, a vida, por vezes, ela é marcada por experiências assim, experiências negativas, experiências injustas. Muitas vezes nós somos segurados, muitas vezes nós somos oprimidos, muitas vezes somos perseguidos e maltratados por muitas outras pessoas. Esta era a realidade dos cristãos da igreja, a qual Tiago está se dirigindo, está escrevendo. Servos de Deus que eram explorados pelos patrões ricos, porém injustos, ímpios, que retinham seus salários, que curtiam nas suas festas, se vangloriavam das suas conquistas, daquilo que eles guardavam egocentricamente, enquanto os trabalhadores cristãos padeciam suas necessidades, porque trabalhavam, mas não recebiam. E não apenas isso, esses homens, além de terem seus salários retidos, eram também oprimidos e levados aos tribunais, e muitas vezes até assassinados por esses homens maus, ímpios, que eram ricos, porém usufruíam de uma riqueza sem o temor de Deus e sem a presença do Senhor. Tiago inicia esta sessão demonstrando como esses irmãos, como esta igreja, deveria se portar diante das adversidades, das injustiças impostas por esta vida. E sobre isso eu gostaria de pregar nesta noite, com base no seguinte tema: sejam pacientes em meio às adversidades. Sejam pacientes em meio às adversidades. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Mas como ser paciente em meio às adversidades? Como, à luz desta passagem? Em primeiro lugar, aguardando pacientemente a vinda do Senhor Jesus. Isso nós podemos constatar, meus irmãos, no versículo 7 a 8, quando o irmão do Senhor Jesus Cristo diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Como nós falamos, o povo de Deus estava sendo humilhado, oprimido e perseguido pelos ímpios, pelos patrões ricos, injustos. Mas aqui então Tiago está alertando esses homens, os servos de Deus, os piedosos, os cristãos, a se portarem de forma justa, com base nas Escrituras, com um conhecimento da palavra, mas também com base na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele olha para este povo e agora então, para evitar qualquer tipo de murmuração, qualquer tipo de queixa, ele então escreve e alerta esta igreja para que ela se posicione de forma correta, para que ela seja guiada pelo conhecimento das Escrituras, pela promessa da vinda de Cristo. E aqui, irmãos, nós aprendemos à luz desta passagem que nós devemos nos guiar à luz de uma perspectiva bíblica sólida e profunda e da certeza do retorno de Cristo como libertador e justo juiz. Não resistiremos o mal que enfrentamos nesta vida se o nosso coração estiver arraigado neste mundo. Se esta vida for preciosa demais para a nossa alma, se os prazeres deste mundo estiverem incutidos no nosso coração, ou se a nossa vida não estiver pautada pela palavra de Deus, que deve ser a prioridade do nosso coração e que deve ocupar a primazia da nossa alma e deve reger o nosso coração, nossas ações, nossos pensamentos, nossas atitudes, meus irmãos. Se a palavra de Deus não ocupar o lugar correto na sua vida, você padecerá em meio às lutas e às aflições que este mundo imporá sobre você.
Por isso, Tiago, ele mostra qual deve ser a postura da igreja diante das injustiças deste mundo. A igreja deve, em primeiro lugar, ser paciente. E, em segundo lugar, ela deve fortalecer o seu coração. Veja que no versículo 8 ele diz: sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração. Por quê? Porque a vinda do Senhor está próxima. Então, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo, esse é o motivo, é a forma pela qual nós devemos evidenciar paciência em meio às nossas lutas, em meio às aflições desta vida. Ele faz uma comparação muito interessante aqui, nesta passagem. Ele fala aí: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está se referindo aqui às chuvas temporãs, as chuvas do final de outubro a início de novembro, que daria a base para que os agricultores lançassem a semente, e ele está falando das últimas chuvas, as chuvas seródias, lá pelo mês de abril, que é então quando fortaleceria a semente, né, o fruto, e então os agricultores, aguardando com toda a paciência essas chuvas, usufruiriam dos frutos da sua lavoura, da sua planta e consequentemente, de uma colheita abundante. A semelhança desses homens, nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque a sua vinda trará consigo não só o consolo, mas também o juízo sobre os ímpios, o juízo sobre aqueles que exploram, sobre aqueles que cometem as suas injustiças e os seus males na vida das pessoas. A palavra aqui para a vinda, né, que nós temos aí no versículo 7, vinda do Senhor, é uma palavra interessante, que tem o sentido da presença. Esse é o sentido da palavra parousia aqui no grego, e traz a ideia da chegada de um rei. Esse certamente é o pano de fundo para os cristãos do primeiro século, que aguardavam a chegada do seu rei, do justo juiz. Por isso, enquanto o Senhor não voltava, eles deveriam aguardar com paciência, né? Vejam que a palavra paciência é o assunto mais importante da nossa passagem, porque ela aparece 3 vezes, do versículo 7 até o versículo 8, e ela aparece mais uma vez lá no versículo 10, quando fala do sofrimento e na paciência, né? Referindo-se aos profetas. Vai aparecer outra vez lá no versículo 11, mas a palavra grega ali tem mais o sentido de perseverança. Mas esse é o grande assunto desta passagem. Devemos aguardar com paciência a vinda do Senhor Jesus Cristo, suportando e superando todas as adversidades desta vida. A palavra paciência tem esse sentido, um espírito paciencioso, que não perde o ânimo, que persevera paciente e bravamente ao sofrer infortúnios nesta vida. É um espírito longânimo. É isso que nós estamos sendo aqui admoestados pelo irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, a sermos pacientes, né? Então, esta deve ser a postura do crente. E qual é a ideia aqui de fortalecer o coração que nós temos no versículo 8? Esses são os imperativos de Tiago, né? Sede pacientes e fortalecei o coração. Pastor, como eu fortaleço o coração? Eu fortaleço o coração à medida que eu olho para frente e me concentro na vinda de Cristo e o aguardo com fé, com expectativa, com esperança. Eu não me desanimo porque eu estou olhando para o lugar certo. Eu não me aborreço, eu não perco a paciência, porque eu estou olhando para o foco correto, a grande volta do Senhor Jesus Cristo. É interessante, meus irmãos, como a certeza da vinda de Cristo e a certeza do seu juízo é consolador para o nosso coração. Não são poucas as vezes que eu me deparo com alguns vídeos relatando as corrupções do nosso país,
né, as decisões esdrúxulas que nós encontramos nos poderes, nos 3 poderes da nossa nação, do nosso, né, um governo corrupto, um judiciário corrupto e tantas outras corrupções que nós encontramos na nossa política brasileira e em muitas pessoas. E aí é comum você passar os comentários e você encontrar alguém ali falando, olha, é a hora do Senhor Jesus voltar e julgar todos esses corruptos. Você percebe nitidamente que é um desabafo do coração de muitos que estão sofrendo e padecendo as opressões da corrupção desta nação, e elas expressam que só existe uma forma para resolver esse problema: é o retorno glorioso de Cristo, onde Ele não só nos libertará, como também trará consigo o seu juízo. As pessoas gritam, né? Obviamente que nós estamos falando aqui de pessoas piedosas, de pessoas que creem em Cristo, que creem na sua obra, que creem na sua volta e no seu glorioso retorno. E aqui me faz lembrar de uma história que eu li num dos livros do James Boyce, um pastor presbiteriano, e ele conta a história sobre um ímpio fazendeiro no centro-oeste dos Estados Unidos. Este fazendeiro vivia entre os cristãos, né, numa comunidade cristã, e esses fazendeiros cristãos que moravam nessa fazenda, eles tinham muito apreço pelo dia do Senhor. Eles guardavam com muita fidelidade o sábado cristão. E esse fazendeiro ímpio não guardava o dia do Senhor. Ele então tinha o seu terreno à frente da igreja, e quando o povo de Deus ia para o culto guardar o dia do Senhor, esse homem fazia questão de colocar o seu trator e os seus maquinários para o serviço. E enquanto o povo estava adorando, o povo ouvia o trator que subia, fazendo sulcos, e descia, e assim, durante todo o verão, o trabalho ali, comendo fino naquela fazenda, e o povo ouvindo, mas o povo adorando domingo após domingo o Senhor. O verão foi embora, chegou o tempo da colheita, e após a colheita, esse fazendeiro escreveu uma carta ao jornal explicando sua posição. E ele disse o seguinte: durante todo o longo verão, enquanto os outros guardavam o que eles chamam de dia do Senhor, eu estive trabalhando em meus campos. Deus não me puniu pela minha ação. Na verdade, não apenas as minhas colheitas foram boas, mas eu pude colher mais que aqueles que descansaram um dia por semana. O que você diz disso? Ele pergunta. O editor do jornal, que deveria ser cristão, publicou a carta na íntegra. Mas embaixo, sobre a assinatura desse homem ímpio, ele acrescentou o seguinte: Deus não ajusta as suas contas na colheita. Deus não ajusta as suas contas nas colheitas. Né? Meus irmãos, é exatamente isso que Tiago está falando aqui. Nesta vida nós passaremos por lutas, passaremos por opressões, passaremos por períodos de angústias, veremos os ímpios prosperarem, veremos muitas coisas acontecerem que gerarão sofrimento na nossa alma, sofrimento no nosso coração. Mas você não pode se esquecer que isso não é o fim. Isso não é tudo. Isso não é tudo. Um dia Deus acertará as suas contas. Um dia Deus ajustará as contas. O que será consolo para você será terror para os políticos desta nação, para os ricos opressores, injustos, ladrões, que se enriqueceram de forma ilícita. Por isso, você foi chamado a confiar e a descansar no Senhor da provisão, não na provisão. Você foi chamado para confiar no Senhor dos recursos, não nos recursos. Você foi chamado para confiar
no Senhor da paz, não no sossego de uma vida sem Deus, não no sossego de uma vida abastada, reconhecida por este mundo. Você foi chamado para descansar no Senhor, para olhar firmemente para o grande dia do retorno do Senhor. Você não pode perder a paciência, você não pode perder a estribeira da sua vida, você deve confiar no Senhor. Você deve olhar para o retorno do Senhor e aguardar o tempo de Deus. Aguardar o tempo de Deus. É assim que você fortalece o coração. É olhando para Cristo, é esperando Cristo. Você não fortalece o coração quando você fica impaciente, quando você perde a razão, quando você perde a cabeça. Ao contrário, agindo assim, você enfraquece a sua fé, você enfraquece o seu coração e perde de vista a esperança do Senhor. Como ser paciente em meio às adversidades? Sejam pacientes em meio às adversidades. Sejam pacientes em meio às adversidades. Esperando a vinda gloriosa de Jesus Cristo, pacientemente. Mas também, em segundo lugar, evitando pacientemente a murmuração contra seus irmãos. Evitando pacientemente a murmuração contra seus irmãos. Por quê? Porque o versículo 9 é muito interessante. Veja que no versículo 7 ele inicia assim: sede, pois, irmãos. Mostrando que ele deixou de falar para os ricos, opressores, ímpios, injustos, para falar agora para a comunidade cristã. Ele então fala um assunto do versículo 7 ao versículo 8, e no versículo 9 ele muda o seu assunto, de esperar a vinda do Senhor por meio da paciência e do fortalecimento do coração, e agora ele fala que a igreja também deve evitar qualquer tipo de murmuração, qualquer tipo de queixa. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. Talvez você poderia dizer o seguinte, se você estivesse no lugar desses irmãos: pastor, é muito fácil falar para não nos queixarmos, quando a situação aqui é difícil, quando a situação é adversa, né? Veja, meus irmãos, que é óbvio que esta igreja estava sendo oprimida, e hoje, quando nós passamos por lutas, nós podemos sim condenar a ação dos injustos, condenar a ação daquelas pessoas que são opressoras, né, que oprimem, que não cumprem com suas responsabilidades, nos privando, por vezes, dos nossos prazeres, dos nossos lucros, dos nossos ganhos, né? Mas a questão aqui não é apenas isso, é a maneira como a igreja reagia uns com os outros. É a maneira como esses irmãos lidavam com a adversidade no que diz respeito à sua relação com a família, no que diz respeito à relação com a igreja, com os amigos. Você sabe muito bem que quando nós passamos por lutas, quando passamos por provações, por batalhas, a nossa tendência é descontarmos no outro. A nossa tendência é culparmos alguém por aquilo que nós estamos vivendo, por aquilo que nós estamos passando. Nem sempre é fácil lidarmos com a dor, lidarmos com o sofrimento, lidarmos com as injustiças desta vida. Muitas vezes as pessoas, elas são levadas e elas perdem a sua paciência e elas acabam se queixando por conta dessas lutas, por conta dessas adversidades. Mas o alerta da palavra de Deus é que nós devemos tomar todo o cuidado para não nos queixarmos. Era isso que estava acontecendo aqui. Os ricos estavam longe. Os ricos estavam usufruindo das suas injustiças. Mas o problema aqui é que possivelmente esses irmãos estavam atribuindo culpa, estavam condenando ou se queixando da própria comunidade, dos seus irmãos em Cristo, daqueles que por vezes também eram injustiçados e oprimidos pelos ricos opressores, pelos ricos injustos, né? Quero que você entenda aqui, quando eu falo de rico opressor, eu estou me referindo ao fato deles serem injustos, de sugarem, de não pagarem, tá certo?
não estou aqui condenando a riqueza necessariamente. Eu estou condenando o fato desses homens colocarem seu dinheiro, seu coração no dinheiro e enriquecerem às custas dos seus próprios trabalhadores cristãos que trabalhavam com afinco, mas que não recebiam. E por esta razão o irmão do Senhor está dizendo para que eles não se queixem. Qual é o significado aqui de se queixar? Queixar aqui significa suspirar ou gemer, trazendo a conotação de frustração e descontentamento. Sabe o que é interessante você olhar para aquela ilustração que eu usei no início do sermão? É que quando Vanderlei Cordeiro de Lima se aproxima do pódio, né, da chegada, ele não ficou durante a estrada, durante o percurso reclamando, né? Colocando a mão na cabeça, suspirando fundo. Ele não ficou desse jeito, ele não ficou xingando, lamentando, ele não parou sentado e fez birra ali no percurso, não, ele não fez isso. Mas Vanderlei Cordeiro de Lima corria com seus braços abertos. Você lembra dessa figura? Os mais velhos aqui talvez conheçam e se lembram desse episódio, dele correndo com seus braços abertos, fazendo um aviãozinho, indo para um lado e para o outro, alegremente, pela sua conquista em terceiro lugar. Mas quantas vezes, meus irmãos, o nosso espírito é queixoso, o nosso espírito é murmurador quando passamos por lutas, quando passamos por adversidades. Esse descontentamento pode ser manifestado assim. Uma esposa sabe quando o seu esposo está descontente. Uma esposa conhece perfeitamente quando o seu marido está descontente. Pela sua própria respiração, pela sua expressão facial. Um esposo sabe quando a sua esposa está descontente. Quando o seu espírito é murmurador e queixoso. Um pai sabe quando um filho está descontente. Você já viu aquela cena do seu filho virando os olhos quando você fala com ele? Vira os olhos e dá uma respirada funda, como se quisesse falar muita coisa para você. Crianças, presta atenção numa coisa que o pastor vai falar para vocês. Vocês não pecam apenas quando vocês falam, quando vocês revelam suas insatisfações, seus descontentamentos, quando vocês falam deseducadamente. Vocês também pecam quando vocês fazem gestos corporais, porque a nossa insatisfação não se revela apenas em palavras, mas corporalmente. Não só as crianças, nós adultos. Quando fungamos, quando respiramos, quando gememos, quando viramos os olhos. Muitas vezes você não precisa falar uma palavra, você não precisa dizer nada para causar uma situação constrangedora, para deixar a relação mais difícil. Um espírito queixoso pode ser evidenciado pelos gestos, pela maneira como nós nos portamos, corporalmente. Por isso, meus irmãos, esta palavra deve nos levar a uma reflexão profunda, pois muitas vezes vemos o comportamento das pessoas mudarem quando estão passando por provações. Quando estamos sob pressão ou enfrentando circunstâncias difíceis, tendemos a nos queixar contra aqueles que estão próximos a nós, contra a nossa família, contra os nossos amigos, contra o esposo, filho, esposa, irmãos da igreja, pastor, presbíteros, diáconos. Desabafamos a pressão de um ambiente de trabalho ou de uma doença em nossos amigos próximos ou familiares. O pior é que muitas vezes nós usamos isso como desculpas. Nós desculpamos e desabafamos e falamos, estou muito estressado, né? Não estou bem emocionalmente, como se isso justificasse as nossas ações, o nosso comportamento.
cremos no seu sofrimento. Sabemos que talvez você de fato esteja sofrendo, mas isso não justifica o seu pecado. Pense por um pouco numa irmã que está com TPM. Todos nós sabemos que a TPM gera as suas instabilidades emocionais. Muitos são os sintomas. Deixa a mulher irritadiça. Mas, minha irmã, sua TPM não justifica os maus tratos, às vezes, com um filho, com um esposo, com um amigo, com uma amiga, com um pai, com uma mãe. Meu irmão, nós sabemos das suas lutas no trabalho, sabemos que, por vezes, você é oprimido, perseguido, maltratado pelo seu patrão, pelo seu colega chato, né? Mas não justifica a maneira como você trata o seu filho. Não justifica o seu coração irritado, impaciente. Não tem justificativa para o pecado. Pecado é pecado, não importa a sua condição. Veja que esta igreja estava passando por uma situação difícil. E ainda assim, Tiago está dizendo, não se queixem. Não murmurem contra os irmãos de vocês. Sejam pacientes, porque o juiz do ímpio é o seu juiz também. O juiz do ímpio é também o seu juiz. Veja no versículo 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. O juiz do ímpio é também o nosso juiz. E talvez Tiago estivesse aqui ecoando as palavras do Senhor Jesus Cristo quando disse em Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Então este é o princípio ensinado pelo Senhor. A maneira como você trata o seu irmão, você será tratado. Se você julga, você será julgado. E lembre-se, quando você julga alguém, quando você se porta queixosamente diante do seu irmão, você está transgredindo a lei régia, a lei do reino. Você está se colocando acima do teu próximo, você está se colocando acima da lei de Deus e você está se colocando acima do próprio Deus. E não devemos nos esquecer também que só existe um juiz, do ímpio e o nosso também. Tiago disse no capítulo 4, 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Portanto, irmãos, vejam que a advertência do autor bíblico é para que não sejamos pessoas queixosas e impacientes, mas também uma palavra de consolo para aqueles que estão com seus olhos fixos em Jesus Cristo. Ele é o justo juiz, ele virá, ele julgará, ele condenará todas as ações ímpias deste mundo e, portanto, eu devo descansar naquele que é a minha alegria, naquele que é a minha riqueza maior, naquele que é o meu provedor, que é o meu libertador, que é o meu salvador, mas o justo juiz de todo ímpio e de todo homem injusto que desfruta de uma vida à parte dele, longe dele. Portanto, evitemos, irmãos, a impaciência. Hoje pela manhã, quando voltava da escola dominical, eu me deparei com uma cena muito desagradável de um filho maltratando sua mãe idosa. De um filho maltratando sua mãe idosa. Aquilo me deixou muito indignado, muito insatisfeito, com a impaciência daquele filho, com aquela senhorinha que se dirigia para o elevador com toda a dificuldade. Filhos, crianças, sejam pacientes agora, para que vocês sejam pacientes no futuro com seus pais, tratando-os com dignidade, com respeito, com honra. É uma palavra para vocês, crianças.
é uma palavra para você que é adolescente, é uma palavra para você que já é adulto, que tem pessoas em casa para cuidar. Sejam pacientes com seus filhos, paciente com a sua esposa, com seu esposo. Exerçam a paciência na igreja, cultivem um coração forte, firmado no Senhor. O Senhor, nosso Deus, é um Deus paciente. Se Deus perdesse sua paciência conosco, todos estaríamos condenados. Todos seríamos julgados. Seja paciente. Esta é a palavra de Deus para o nosso coração. Ter um espírito murmurador, um espírito queixoso, um espírito descontente e insatisfeito, não revela a piedade cristã. Não revela vida de santidade, confiança em Deus, dependência de Jesus Cristo, plena satisfação nele e confiança no seu justo juízo. Confie no Senhor e evite um coração queixoso, porque isso não agrada a Deus. Pelo contrário, isso nos expõe à sua disciplina, ao seu juízo. Como ser paciente em meio às adversidades? Como ser paciente em meio às adversidades? Em terceiro e último lugar, aprendendo pacientemente com os exemplos de homens piedosos. Aprendamos com os exemplos de homens piedosos. Aprendendo pacientemente com os exemplos de homens piedosos. É o terceiro ponto desta mensagem. Veja que no versículo 10, Tiago diz: irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Você se lembra que eu falei que não é fácil passarmos por lutas, por sofrimentos, e muitos poderiam objetar naqueles dias: você fala isso porque não está passando pelo que eu estou vivendo. Se estivesse sofrendo como eu, certamente você não diria isso. Talvez esta fosse uma objeção real ou potencial na vida daquela igreja. Por isso, então, Tiago se vale de dois exemplos para demonstrar: vocês não são os únicos a sofrer. Vocês não são os únicos a padecer em meio às lutas desta vida. Parem um pouco e olhem dois exemplos: os profetas e o próprio exemplo de Jó. Os profetas foram modelos de paciência porque suportaram pacientemente os sofrimentos que lhes sobrevieram. Eles suportaram com muita paciência. E aqui a gente poderia pensar em Elias. Você lembra o quanto Elias sofreu com o rei Acabe? A paciência que ele teve que suportar. Foi perseguido pela esposa de Acabe, Jezabel. Você se lembra de Jeremias? Jeremias, quantos anos Jeremias pregou a nação? Foi perseguido pelos reis, foi rejeitado, não viu uma conversão diante da sua pregação. Jeremias teve que lidar com a destruição de Jerusalém. Basta você ler as lamentações de Jeremias para você ver toda a situação e a experiência que aquele homem, aquele profeta de Deus vivenciou por causa da iniquidade do povo de Deus. Você se lembra de Daniel? Da paciência e da perseverança dele? Daniel foi lançado injustamente na cova dos leões, mas pela sua fé em Deus, ele suportou. Seus amigos foram lançados na fornalha. E aqui você poderia pensar em Isaías, que a tradição diz que foi cerrado ao meio, porque todos foram fiéis à palavra de Deus, pregaram a palavra de Deus, anunciaram a palavra do Senhor, e por causa desta palavra foram duramente perseguidos. De tal forma que o próprio Cristo reconheceu que os escribas, que os fariseus, que o povo da nação, nos antepassados, perseguiram os profetas de Deus e mataram os profetas de Deus. E agora Tiago se vale desses exemplos para dizer: esses homens piedosos, eles sofreram, mas eles foram pacientes em meio a tudo isso. Então vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos no sofrimento.
Vocês não estão sozinhos na dor, nas injustiças. Outras pessoas também passaram por isso. Você deve se lembrar que há poucos dias o pastor Francisco foi morto pela palavra do Senhor. Nós precisamos exercitar, irmãos, a paciência, nos inspirando nesses homens, em homens piedosos, em mulheres piedosos, que olharam para Cristo e persistiram. O outro exemplo que Tiago usa aqui é o exemplo de Jó. Veja, no versículo 11, eis que temos por felizes, ou temos por bem-aventurados, é isso que ele está falando aí, os que perseveraram firmes. Aqui nós já não temos mais a palavra paciência, mas a palavra perseverança, né? Esses homens, eles perseveraram. E aqui uma coisa interessante, você fazer um contraste entre a paciência e a perseverança. A paciência, ela pode ser descrita como o suportar passivo das opressões e das lutas, mas a perseverança, ela é uma determinação ativa do crente, cuja fé triunfa em meio às aflições. Enquanto eu sofro pacientemente, na perseverança, eu ativamente suporto as lutas, suporto as adversidades, né? Por isso que perseverar aqui no grego significa ficar, permanecer, não retirar-se ou fugir, perseverar sob as desgraças e as provações, manter-se firme na fé em Cristo. É isso que uma pessoa perseverante ela faz. Ela aguenta brava e calmamente tudo o que tiver de passar pela fé no seu Deus, pela santidade diante do seu Deus, pela glória do seu Senhor, pelo louvor do seu Senhor. Então, Jó, ele persistiu ativamente diante de Deus, né? E o Senhor Jesus Cristo, e talvez Tiago tivesse com esse texto em mente, quando ele fala aqui no versículo 11, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus 5, disse o seguinte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados sois. E aqui ele está dizendo também que aqueles homens eram felizes e que Jó também obteve grande recompensa do Senhor, porque se manteve firme. Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre Jó. Jó era homem íntegro, reto e temente a Deus. Jó era um dos homens mais ricos da sua terra. Um homem riquíssimo, possuía muitos animais, muita riqueza. Mas foi duramente provado, terrivelmente provado. Na sua provação, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, ele perdeu o apoio e o consolo dos seus amigos, que foram ao seu encontro não para consolá-lo, mas para dizer que todo o sofrimento que ele estava passando era culpa dele, porque ele havia pecado contra o Senhor, e ninguém sofreria daquele jeito se não fosse por pecado diante de Deus. Esta foi a situação de Jó. Jó gemeu? Sim. E a gente encontra algumas vezes. Mas o que torna Jó inesquecível para nós, irmãos, é a sua firmeza, é a sua fé, é a sua perseverança que triunfou no final. Que triunfou. Porque o desfecho da história de Jó é que ele recebe tudo em dobro. Tudo que ele perdeu, ele recebe em dobro da parte do Senhor. Deus o abençoou pela sua firmeza e Deus recompensa os seus servos quando eles persistem, quando eles perseveram até o fim. John Bunyan, o autor de O Peregrino, um dos livros mais lidos em todo o mundo, passou 12 anos
12 anos na prisão. Por quê? Porque pregou sem a licença exigida pelas autoridades religiosas da sua época. Se ele tivesse prometido parar de pregar, eles o teriam deixado livre da prisão. Ele tinha uma esposa e filhos, incluindo uma filha cega. Conta que ele falou que quando a sua esposa e seus filhos saíam após a visita na prisão, era como se arrancasse a carne dos seus ossos. É como se a sua carne fosse separada dos seus ossos ao ver a sua esposa e seus filhos se retirarem da sua presença. 12 anos preso, porque se recusou a renunciar à pregação do Evangelho livremente. Sofreu pacientemente no Senhor. Você não está sozinho, meu irmão. Você não está sozinho. Você tem o exemplo de homens de Deus que padeceram, que sofreram, mas se mantiveram fiéis na presença do Senhor, que persistiram diante do Senhor, que permaneceram firmes e sólidos diante do nosso Deus. O doutor Albert Schweitzer, famoso missionário médico, certa feita perguntaram para ele qual é a melhor maneira de criar filhos. Qual é a melhor maneira de criar filhos? Ele respondeu o seguinte: existem três caminhos. Em primeiro lugar, pelo exemplo. Em segundo lugar, pelo exemplo. Em terceiro lugar, pelo exemplo. Assim como o exemplo é uma ferramenta importantíssima para a educação dos nossos filhos, e os seus filhos precisam do seu exemplo como pai, como mãe, como tio, como avô, como avó, da mesma forma nós também precisamos do exemplo de homens piedosos para seguirmos adiante. Motive-se ao contemplar homens que também padeceram como você. Motive-se ao contemplar o exemplo de mulheres piedosas, mulheres missionárias, que passaram pelas lutas mais adversas. Motive-se ao ver pessoas que insistiram e que não se renderam ao desânimo, mas continuaram firmes na presença do Senhor, olhando firmemente para Jesus Cristo. Motive-se. Você não está sozinho. Você não está sozinho. A palavra do Senhor nos diz que nós temos uma nuvem a nos rodear. Nós temos uma grande multidão que está ali como exemplo por nós, nos inspirando, nos motivando. Basta você olhar para o capítulo 12 de Hebreus, que nos diz exatamente sobre isto. A contemplarmos a uma grande multidão, os heróis da fé lá do Antigo Testamento. Esses heróis nos motivam a permanecermos firmes e pacientes diante do Senhor. Mas a sua motivação maior vem da certeza de que você não está sozinho. Por isso você deve olhar para aquele que é o autor e consumador da fé, Jesus. Diz o autor aos Hebreus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Meu irmão, você não está sozinho. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para toda a multidão, sabendo que todos foram falhos e pecadores, mas existe um paciente e perseverante
que não desanimou, que não pecou, que não parou pelo caminho, é o nosso autor e consumador, o autor da nossa fé, o nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Olhe para Cristo, olhe para Cristo. Ele é a motivação e o combustível para você. Você está lembrado de Wanderley Cordeiro de Lima? Você se lembra dele? O ato heróico de continuar na prova, mesmo tendo sido agarrado durante a prova, e a demonstração do espírito olímpico o levaram a ser homenageado pelo Comitê Olímpico Internacional com a medalha Pierre de Coubertin. A principal honraria oferecida pelo Comitê Olímpico. Para você ter uma ideia, apenas 6 pessoas na história dos Jogos Olímpicos foram agraciadas com essa medalha. Uma delas, uma das 6, foi para o Wanderley Cordeiro de Lima, porque ele persistiu, ele continuou, persistente, paciente e alegremente, até chegar ao final. Meus irmãos, que em meio às nossas lutas, que em meio às adversidades desta vida, sejamos pacientes. Por isso, nós aprendemos hoje sobre o seguinte: sejam pacientes em meio às adversidades, aguardando pacientemente a vinda do Senhor Jesus, evitando pacientemente a murmuração contra o irmão, aprendendo pacientemente com os exemplos piedosos dos homens da palavra e da história de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos pacientes em casa, na igreja, no trabalho, aguardando a bendita esperança, o grande dia do juiz, do nosso Consolador, Salvador e Libertador. Que Deus nos abençoe. Amém.